Jonas capítulo 1, vamos ler a partir do primeiro. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Bendito, gracioso e eterno Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor nos ajude na leitura, na exposição, na compreensão e na aplicação da sua palavra. Senhor, precisamos da sua palavra nesses tempos difíceis. Precisamos da consolação das Escrituras, da exortação das Escrituras. Necessitamos que o Senhor nos ajude. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo nessa hora, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós precisamos de conselho, quando nós precisamos de ajuda, quando nós pensamos sobre quem poderia nos ensinar sobre a fé, quem poderia nos ensinar sobre a religião, quem poderia nos ensinar sobre o amor, sobre a misericórdia, para onde nós olhamos? Para quem nós olhamos? A quem nós buscamos? Nós buscamos os cristãos. Nós buscamos os profetas. Se você sabe que há um profeta de Deus na sua cidade e você precisa de uma solução em alguma questão de fé ou alguma dúvida teológica, ou se você precisa de ajuda espiritual, a quem você vai buscar? Aquele profeta. Você vai buscar aquela pessoa. Você vai buscar a ajuda da igreja. Mas o relato de Jonas, ele mostra uma coisa muito surpreendente. Porque no relato de Jonas nós temos uma inversão de valores, digamos assim. Uma inversão dessa tendência. Homens pagãos que não conheciam o verdadeiro Deus ensinaram o profeta sobre como adorar a Deus, como buscar a Deus e como se arrepender dos seus pecados. Aqueles homens, além disso, ensinaram para Jonas sobre temor, zelo e responsabilidade. Aqueles homens ensinaram para Jonas também sobre amor e misericórdia. E esse sermão é sobre quando as pessoas de fora, os incrédulos, nos envergonham. É sobre quando as pessoas que não conhecem o Deus que nós servimos nos julgam, colocam o dedo no nosso nariz e dizem: eu não esperava isso de você. Eu esperava que você agisse diferente. Eu esperava que você agisse de acordo com o Deus que você serve. Esse contraste, irmãos, não condena apenas Jonas, mas nos condena, nos confronta e nos leva a refletir no seguinte ponto. Você e eu temos vidas que refletem a fé que professamos? Lá fora, com os ímpios, com os incrédulos, a sua vida faz jus à doutrina que você acredita, que você defende, que você diz seguir?
De que maneiras essa lição, de que maneiras esse texto nos mostra isso? Primeira questão que eu quero chamar a sua atenção aqui está no versículo de número 5. Olha o que diz. Então, se você se lembra, Jonas, ele se levanta para fugir da presença de Deus, certo? Ele foge, ele vai para Tarsis, quando ele deveria ir para Nínive, ele vai para o sentido contrário. E por causa disso, por causa do seu pecado, da sua desobediência, então o Senhor manda sobre Jonas e o navio uma grande tempestade. Uma grande tempestade que parecia que ia despedaçar o navio e matar a todos os marinheiros. E nesse contexto, o versículo 5 diz o seguinte: então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. O primeiro aspecto que nós observamos aqui, que traz um contraste entre os incrédulos e o profeta, é que os incrédulos, quando eles veem a tempestade chegando, qual é a reação deles? Eles têm medo. E por causa do medo, eles oram. Olha só, os incrédulos estão orando. Os incrédulos estão clamando a Deus. Há um ditado que diz que não existe ateu quando o avião está em queda. É só o avião começar a cair que todos os ateus que existem dentro do avião começam a clamar, orar, pedir ajuda das divindades, pedir ajuda de Deus. Alguém abre o portão e o pitbull sai de lá de dentro raivoso, babando. Naquela hora o ateísmo vai embora e você começa a clamar: misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda, socorro. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Os marinheiros, eles estavam acostumados com tempestades. Esse é o dia a dia de um marinheiro. Tem chuva direto, tempestade toda semana. Esse é o trabalho deles, eles são trabalhadores do mar. Mas eles percebem, os marinheiros, eles olham para aquela tempestade e eles discernem que aquela tempestade não é normal. Ela é sobrenatural. Ela é repentina demais. Ela é violenta demais. Nós nunca vimos uma coisa dessas. Então eles ficam com medo da fúria, do encapelar do mar. E eles então começam a orar, clamar. Eles deduzem que existe algum Deus. Eles deduzem que tem alguma divindade por trás daquela tempestade. Então eles precisam orar para todas as divindades que eles conhecem, para todos os deuses que eles têm notícia. E naquela época os deuses eram assim: tinha o deus do mar, o deus da terra, o deus da colheita, o deus do trabalho, o deus do casamento. De cada coisa tinha um deus. E eles então começam a aclamar todos esses deuses, porque algum deus está irritado. E eles precisam começar a fazer uma chamada e ticando a lista e pedir ajuda e perdão para todos esses deuses, porque o mar está furioso. Então o que os marinheiros fazem? Convocam uma reunião de oração. Formam um grupo no WhatsApp de oração. Chamam todo mundo para o convés do navio. Vamos orar. Vamos fazer um terço bizantino, vamos fazer uma novena, vamos fazer uma reunião de oração, um jejum sagrado, vamos fazer uma consagração, vamos fazer alguma coisa. Mas nós estamos necessitados, temos medo, precisamos de ajuda. Isaías 9,19 diz o seguinte: não recorrerá um povo ao seu Deus? Não recorrerá um povo ao seu Deus? E o que nós aprendemos com esses incrédulos? Nós aprendemos que há pessoas que nunca oram, só quando estão em desespero. Há pessoas que não se lembram de Deus, mas quando a aflição chega, elas imediatamente: o Deus dos meus pais, a igreja, a religião, precisamos orar.
Precisamos buscar a Deus. E há muitos aqui entre nós que vivem assim. Não oram, não buscam a Deus, só quando estão desesperados. Só quando estão aflitos. Irmãos, nisso os incrédulos muitas vezes nos envergonham. Há milhões de pessoas. Isso tem sido relatado como um fenômeno no nosso tempo. Milhões de pessoas que se levantam às 4 da manhã para fazer as suas orações acompanhando um sacerdote no YouTube. Milhões. Isso chegou a gerar incômodo nas autoridades. Se tornou até motivo de investigação contra as pessoas envolvidas. E nós, que conhecemos ao Deus das Escrituras, somos negligentes. Não oramos. Não buscamos a Deus. É impressionante, porque muitas vezes os incrédulos são mais religiosos do que nós. Eles jejuam, pelo menos uma vez por ano. Quantas vezes nós jejuamos? Eles fazem sacrifícios, ofertas, levam sua religião a sério, dão todo o seu dinheiro. Eu não estou falando que isso é necessariamente certo ou errado, eu só estou enfatizando o ponto de que as pessoas se dedicam e buscam cada um o seu Deus. Mas nós, que temos o Deus verdadeiro, somos relapsos. Não buscamos a Deus. A segunda questão que o texto nos mostra, no versículo 5, diz assim: lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Lançaram no mar as cargas do navio, para que ele ficasse mais leve. O texto também revela que os marinheiros, além de orar, eles estavam empenhados em aliviar as cargas do navio. Pelo que eles estavam orando? Para que o navio não afundasse, não naufragasse. Mas eles estavam apenas orando? Eles oravam e, ao mesmo tempo, eles pegavam as cargas do navio e lançavam fora. Jogavam fora, para que o navio ficasse mais leve. Isso era muito comum. Em casos de naufrágio, tempestades, em Atos 27, versículo 18, no naufrágio do apóstolo Paulo, acontece a mesma coisa. Eles começam a jogar as suas cargas fora, para o navio ficar mais leve. Ou seja, irmãos, além de invocar por ajuda divina, os marinheiros estavam fazendo tudo o que estava ao seu alcance para ajudar a si mesmos. Percebe aqui a diligência deles nas duas coisas? Em orar e trabalhar. Orar é tilabutar, está na camiseta do Caleb. Orar e trabalhar. Era isso que os incrédulos estavam fazendo. Eles estavam orando e fazendo de tudo para ajudar a si mesmos. Isso também nos ensina. Por quê? Entre nós há extremos. Há o extremo dos que nunca oram e há o extremo daqueles que só oram e não fazem mais nada. E não colocam a mão no arado. E não trabalham. Oram para vencer um pecado, mas entram em todas as tentações, não trabalham. Oram pela salvação dos seus familiares, mas não testemunham, não pregam. Às vezes a gente fica paralisado assim, mas a soberania de Deus, a salvação vem de Deus, a eleição de Deus, e Deus faz todas as coisas. Então quer dizer que eu preciso ficar sentado esperando? Em hipótese nenhuma. Nós trabalhamos e oramos. Nós oramos e trabalhamos. É isso que os incrédulos estão ensinando aqui para nós. Se você ora por saúde, tem algum problema de saúde? Você está orando pedindo a cura? Pedindo a ajuda de Deus? Ore mesmo. Faça isso. Porém, faça também uma dieta. Faça uma atividade física. Cuide do seu corpo. Faça os seus exames.
faça os tratamentos indicados, tome as medicações. Se você ora por melhores condições financeiras, tá certo, você pode orar por isso. Mas também trabalhe. Não seja preguiçoso. Levante cedo, trabalhe duramente. Coloque os seus esforços, como dizem Provérbios, tudo que te vier à mão, faça-o com todas as suas forças. Faça com todas as suas forças. Mas não só isso, economize. Faça uma poupança. Guarde um pouco do que você recebe de rendimento, se for possível. Se planeje. Não seja um pródigo, gastando de maneira abundante por aí, porque senão você vai ficar em ruínas. Nós oramos e trabalhamos também. Fazemos tudo o que é necessário para nos ajudar. Se você ora contra um pecado e por santificação, seja vigilante. O que Jesus nos diz no Sermão do Monte? Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar, corta. Jesus não está dizendo para você se mutilar. Ele está nos ensinando que nós devemos adotar posturas radicais, firmes, ao mesmo tempo em que em tudo oramos e dependemos de Deus. Faz sentido para você? Pois é, estamos aprendendo com os pagãos. Estamos aprendendo com os incrédulos. Mas tem uma outra lição que eles nos ensinam aqui. Muito preciosa. Muito preciosa. Esse navio, ele era um navio comercial. O que significa um navio comercial? Ele não era um navio de guerra. Ele não era um navio de passageiros. Ele era um navio mercante. Então, ele estava viajando para fazer comércio. Aquela carga que estava dentro do navio, ela ia ser vendida em Tarsis. Era comércio. Aquilo ali, aquela carga, era o lucro deles. Era a riqueza deles. Era o pão. Era a vida deles. Porém, diante da possibilidade de perderem a própria vida, aqueles marinheiros consideraram que aquela carga era nada. Eles consideraram como perda toda aquela riqueza que tinha no navio para poder sobreviver e chegar até do outro lado do navio, chegar até o porto. Esse trecho aqui nos lembra tanto a brevidade da vida, ou seja, a vida é breve, você pode estar no meio do seu trabalho, no meio de uma viagem, no meio dos seus negócios e Deus pode te chamar. A sua vida pode ser interrompida. Isso nos mostra tanto a brevidade da vida quanto a futilidade das riquezas. Eles olharam para aquele dinheiro e falaram assim, se a gente for sepultado no mar, tudo isso aqui para nós não vale nada. Já ouviu aquele ditado também? Hoje eu estou cheio dos jargões populares, né? Quando a gente morre, a riqueza não vai com a gente para o caixão? Já escutou isso? Isso é verdadeiro. E se as riquezas não vão te acompanhar no seu caixão, se você não poderá levar nada daqui, se essas coisas não serão úteis no dia da sua morte, qual é a utilidade das fazendas no dia da morte? Se isso não for útil, se isso não é útil no dia da sua morte, não valeria a pena, se necessário, perder tudo para ganhar a sua alma? Os incrédulos estão olhando para as riquezas, estão o quê? Jogando fora. Por quê? Porque a vida vale mais. Mas nós só trabalhamos e nos agarramos às nossas riquezas, às vezes até pecaminosas. Quebramos vários princípios e trabalhamos 24/7. Sequer guardamos o dia do Senhor de tanto trabalhar e não temos a nossa alma por preciosa. Na parábola do rico, Jesus diz, tolo, esta noite pedirão a sua alma e o que você tem guardado é para quem? Para quem? Quem vai receber os nossos bens e a nossa herança? E a nossa alma? Então os incrédulos estão nos ensinando sobre o valor da oração. Os incrédulos estão nos ensinando sobre o valor do trabalho. Eles estão nos ensinando sobre o valor da alma.
Vale a pena perder tudo para ganhar a vida eterna, para ganhar a Cristo. E onde é que está Jonas? Não era o profeta que tinha que estar ensinando essas coisas? Não é o homem de Deus que tinha que estar dando o exemplo? Não é o homem de Deus que tinha que estar discursando e pregando para aquelas almas? Cadê Jonas? Onde que o profeta... Tem um profeta nesse livro? Gente, cadê o povo de Deus nesse livro? Olha o versículo 6. 5, aliás. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Olha onde está o respeitado e piedoso profeta de Deus. O versículo revela que ele desceu ao porão do navio e ali dorme. Profundamente. Tem uma tempestade do lado de fora arrebentando o navio. Ele está carregado de culpa do lado de dentro, mas ele consegue dormir profundamente. Tinha Rivotril? Tinha alprazolam? Tinha ansiolíticos? Não. Como é que esse homem dorme? No meio da tempestade. Assim, dormir no meio da tempestade na sua cama é uma coisa. Dormir no meio da tempestade, no alto mar, dentro de um navio sendo chacoalhado, parece que era uma canção de ninar para o profeta, ele está dormindo profundamente. Não faz o menor sentido. Para mim, pelo menos, não faz o menor sentido. Porque o navio balança, esse homem devia estar chacoalhando lá dentro, rolando. E mesmo assim ele está pegado no sono. Mesmo assim, Jonas está ferrado no sono, dormindo profundamente. Como é que pode isso? E tem um pregador escocês do século XIX que traz uma percepção que para mim é reveladora e muito instrutiva. Olha o que ele vai dizer. Hugh Martin, ministro escocês do século XIX, diz que Jonas estava dormindo o sono da aflição. O sono da aflição. Você sabe o que é isso. Muitos sabem exatamente o que é isso. O desejo de escapar da realidade por meio do sono. Ainda que por um breve momento. Ele estava profundamente extenuado, exausto, esgotado por intensos sentimentos de raiva, culpa, ansiedade e tristeza. Esses sentimentos, eles sobrecarregam tanto a mente do homem, eles drenam tanto as nossas energias, as ansiedades, a raiva, a culpa, a tristeza, as opressões, elas sugam de tal maneira que nós entramos no desejo de dormir e queremos dormir o sono da aflição, extenuados, esgotados, exaustos. Irmãos, o pecado estava cobrando um preço muito caro de Jonas. E todos os seus sentimentos pecaminosos estavam lhe sugando toda a sua energia, a ponto dele querer fugir da realidade. Se deitando na sua cama e dormindo um sono profundo. Jonas era a única pessoa desinteressada no navio. Todos os outros, pagãos e incrédulos, estavam trabalhando pelo bem comum. Um tentando salvar o outro, um tentando ajudar o outro, se esforçando para evitar o naufrágio. E Jonas não estava nem aí. Jonas não se importava, Jonas apenas dormia. Olha o contraste entre Jonas e os marinheiros. Primeiro, os marinheiros têm discernimento. Eles sabem que a tempestade é sobrenatural. Segundo, os marinheiros estão orando. É verdade, cada um para um Deus, mas eles estão orando. Terceiro, os marinheiros estão trabalhando pelo bem comum. Quarto, o capitão do navio exorta o profeta. No versículo 6 e 7, o capitão do navio chega para João, ele vê que está faltando alguém na reunião de oração. Opa, está faltando alguém. Está faltando o pastor. Está faltando o profeta. Ele vai lá, bate no porão. Homem, o que você está arrumando?
que você está fazendo aqui? Pegado no sono? Desperta, pelo amor de Deus. Invoca o seu Deus. A gente não sabe o nome dele. A gente não sabe quem ele é. Vai que é ele que está irritado. Vai que é o seu Deus que está bravo com algum de nós aqui. Você pode clamar a ele. O capitão do navio exorta o profeta e manda o profeta orar. Já recebeu esse tipo de conselho de pessoa incrédula? Nossa, você não está precisando orar, não. Nossa, por que você não benze? É o jeito das pessoas falarem para você buscar a Deus. Nossa, você não está indo na igreja? Quinto, os marinheiros percebem que tem um Deus aborrecido com o pecado de alguém. Isso aqui para mim é o ápice. Eles são incrédulos, gente. Eles são fenícios. Eles nunca ouviram falar sobre Deus e o pecado. Mas eles discernem. Alguém aqui fez alguma coisa errada. Tem gente nesse navio que está em pecado. Olha o nível de discernimento. E sabe, às vezes os incrédulos nos ensinam. Por quê? Quando eles sofrem, quando eles passam tempestades e aflições, o que eles fazem? Estou precisando ir lá no padre confessar. Nossa, estou precisando fazer uma penitência. Vixe, estou precisando fazer um jejum. Vou parar de beber refrigerante, parar de comer carne. Tem pessoas que toda sexta-feira fazem jejum de carne como forma de penitência. Não estou recomendando, só estou comentando. O nível de seriedade que os incrédulos muitas vezes têm e que nos falta. Mas Jonas está lá, querendo fugir da realidade. Esgotado, exausto, consumido pela ira, consumido pela tristeza, consumido pela indignação. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus me mandou fazer isso? Estou indignado. Isso estava lhe custando tudo. Tudo. Qual que é o problema de Jonas? Já vamos caminhar para as nossas conclusões. Qual é o problema de Jonas? Por que que Jonas dorme? O problema de Jonas, irmãos, é o seguinte: ele não quer se envolver com o mundo. É esse o problema do profeta. Ele não quer. Ele está entre pagãos, ele não tem nada com aquele povo. Ele não quer amar. Ele não quer servir. Ele só quer servir Israel. Ele só quer profetizar para Israel. Ele só quer pregar em Israel. Mas ele não quer pregar na cidade de Nínive. Ele não quer nada com os pagãos. Eles não são seu povo. Ele não sente que deve para os pagãos qualquer tipo de amor. Ele não sente que deve para os pagãos qualquer tipo de misericórdia. E nós padecemos do mesmo mal que Jonas. Porque muitas vezes nós não amamos o mundo. Negamos a nossa fé e não queremos pregar o evangelho. O que se espera de vocês e de mim? Que a gente pregue. Que o nosso amor seja demonstrado em obras. Pregação. Ensino, amor, misericórdia. Atos concretos. Mas nós estamos tão ensimesmados nos nossos sentimentos, nos nossos dilemas, ou então nos convencemos de que nós só devemos ter olhos para os irmãos, para Israel. Não queremos nada com Nínive, não queremos nada com a cidade, não queremos ser vistos na cidade. E o capitão do navio chama Jonas e diz: eu esperava que você agisse como um profeta. Eu esperava que você agisse como um cristão. Eu esperava mais de você. Quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Pegos no ato, as pessoas nos dizem: você não é lá da igreja? Ah, mas você não é lá? Crente? Você é o cristão? Parece que você não é pregador, profeta, ministro, você não é da casa de Deus,
eu esperava mais. Eu esperava mais. Sabe, isso aqui me lembra de uma cena do filme Titanic. Se você se lembrar do filme, tem um momento em que o navio já está quase afundando. E tem um pregador na ponta do navio. E o que ele está fazendo? Ele está pregando. E as pessoas estão agarradas nele. E ele está agarrado com uma mão. Na Bíblia, na outra mão, eu acho que é assim a cena, pode ter alguma, faz muito tempo que eu vi. Na outra mão, uma Bíblia e as pessoas agarradas no braço dele, e umas agarradas às outras, porque o navio está virando e as pessoas estão indo para o fundo do mar. E o pregador está fazendo o que um pregador faz: pregando, orando, clamando a Deus. Os músicos, o que eles estão fazendo? Tocando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Tentando oferecer alguma consolação para as pessoas. E o que Jonas está fazendo? Dormindo. E nós somos assim. O mundo naufragando. A cidade se acabando. As pessoas morrendo ao nosso redor. E nós estamos dormindo. Profundamente. Profundo sono. Isso aqui nos ensina, irmãos, algo muito importante. Segura em Jonas e vai em Jeremias, capítulo 29, por favor. Versículo 7. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Na paz da cidade nós teremos paz. Essa profecia de Jeremias 29, ela foi endereçada para o povo de Deus que estava exilado na Babilônia. E alguém, um falso profeta, se levantou e disse para o povo o seguinte: vocês não vão ficar muito tempo na Babilônia. Então, não se misturem. Cuidado. Vocês não vão ficar muito tempo aí. Logo vocês estarão de volta em Judá. Então, fiquem tranquilos. O profeta Jeremias, então, é levantado por Deus para dizer: vocês estão completamente enganados. São falsos esses profetas. Vocês vão permanecer durante 70 anos na Babilônia. E enquanto vocês estiverem na Babilônia, vocês vão fazer o quê? Construam casas. Se casem entre vocês. Tenham muitos filhos. Encham a Babilônia de filhos. Trabalhem duramente e orem pela paz. Aí o crente do século 21 responderia: de Jerusalém. Pela paz da cidade. Que cidade? Da Babilônia. Porque na paz da Babilônia, vocês terão paz. É o que Jonas não consegue entender. Ele acha que ele não está no mesmo barco. Parece que ele não percebe que se o barco dos pagãos afundar, ele afunda junto. Parece que ele não se toca dessa realidade. Parece que ele não percebe que o mundo é o mundo de Deus. Parece que ele não vê que os pagãos são criaturas criadas à imagem de Deus. E ele não quer nem falar com eles. Ele está isolado. Os crentes se isolam. Eles vivem nos seus guetos. Eles se isolam e se recusam a servir a cidade na sua vida cotidiana. Não quero nem falar com esse pessoal. Nossa, não quero nem ser visto junto. Meu Deus do céu, não quero nenhum tipo de associação. Deus me livre. Eu estou indo para o céu, eu não sou daqui. Logo, logo eu estou com Deus. Orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz.
Isso aqui nós aprendemos que nós devemos trabalhar pelo bem comum. Devemos nos engajar na nossa vida cotidiana. Você torna o seu trabalho, um ambiente de trabalho, você torna o seu ambiente de trabalho melhor. Porque assim, se o seu ambiente de trabalho for ruim, você vai ser prejudicado. Você não vai ser preservado porque você é crente. Você torna a sua família um ambiente melhor. Você torna a casa, a igreja, um ambiente melhor. Você torna a cidade um ambiente melhor. Ou é você a fagulha que acende as rixas, os conflitos, as discussões e os problemas? Lutemos e oremos pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, nós também desfrutaremos de paz. Por que Jonas então estava dormindo? Primeiro, pecado. Segundo, ele estava desinteressado nos pagãos. Ele não tinha interesse pelos incrédulos. Ele estava se isolando. Terceiro, Jonas não conseguia compreender que, mesmo eles sendo incrédulos, aqueles marinheiros, havia traços da verdade. Havia resquícios da graça nessas pessoas. Ele não consegue amá-las. Ele não consegue. Isso aqui é o que a gente chama de graça comum. É só os crentes que recebem a graça de Deus? O sol nasce só sobre as nossas casas? Quando chove, só chove na sua? Minha mãe riu porque às vezes não chove na dela. Só você que é preservado de tudo? A graça comum de Deus. Os incrédulos fazem arte. Os incrédulos fazem música. Os incrédulos têm filosofia, história. São pessoas dignas de serem por nós amadas e buscadas por meio da pregação. Jonas não entende isso. Jonas não percebe isso. Irmãos, isso deve servir de alerta para a igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos tão voltados para as nossas próprias necessidades. Nós estamos tão fechados dentro das nossas próprias vidas que nós não somos capazes de amar as pessoas ao nosso redor. Nós não somos capazes de pregar para elas. Por isso, a exortação da palavra de Deus para nós hoje é: vá, pregue, testemunhe, viva como um crente e deixe os incrédulos verem Cristo em você. Eles não têm que ver você, eles têm que ver as suas boas obras, e as suas boas obras mostradas diante do mundo apontarão para essas pessoas quem é o Deus que te salvou. Devemos, então, amar a cidade. Gente, isso não tem nada a ver com amar o pecado, se envolver com o pecado, se misturar com o mundo de maneira pecaminosa, não tem nada disso. O que eu estou dizendo é: nós não somos o sal da terra? Já viu um sal salgar dentro do saleiro? Não. O sal é para ser esfregado na ferida, para curar. Último tópico, para encerrarmos. Eu gostaria que você abrisse então em Lucas capítulo 10. Versículo 25. Diz o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora, versículo 28. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele quem? O intérprete da lei. Querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é? Quem é o nosso próximo? Quem é, irmãos, esse próximo que nós devemos amar como nós amamos a nós mesmos? Você sabe por que ele está fazendo essa pergunta? Isso foi falado aqui, deve ter um pouco mais de um mês, na quarta-feira. O intérprete está fazendo essa pergunta porque eles acreditavam que nós devemos amar o nosso próximo, mas o próximo é aquele que tem a mesma fé, a mesma raça, a mesma cor, o mesmo sexo. Ou seja, é a pessoa que é como nós. Ama o teu próximo como a si mesmo. Ele é igual a mim, então eu devo amá-lo. E se não for igual, então eu não tenho essa obrigação de amá-lo. Se for um incrédulo, eu não tenho essa obrigação. Se for um pagão, alguém que odeia Deus, eu não devo amá-lo. Porque ele é um inimigo de Deus. Aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano, que eu não vou ler, você leia no período da tarde, e no versículo 37, em 36, Jesus então perguntou: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O que acontece? Um judeu, ele é então apanhado no caminho, na estrada, por ladrões, eles roubam todos os seus bens e deixam-o quase semi-morto na estrada. E passa um samaritano, aliás, passa um sacerdote e não ajuda o homem caído. Passa um levita, não ajuda o homem caído. Por fim, passa um samaritano. O samaritano era inimigo dos judeus. O que o samaritano faz? O samaritano, então, pega o homem, coloca no seu jumento, leva, cura suas feridas, paga a hospedagem dele e cuida para que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Então Jesus pergunta: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A última lição que nós aprendemos com esse trecho de Jonas é que Jonas não queria qualquer tipo de associação com os pagãos porque eles tinham uma fé diferente. Eles adoravam ídolos. Ele não queria servi-los e nem amá-los, porque os pagãos não conheciam a Deus. Eles eram apenas companheiros de viagem, apenas marinheiros. Jonas não tinha nada com eles. Ele não queria nada com eles. Ele não queria nem falar com eles. Ele não tinha nenhum respeito por eles. Jonas era indiferente aos pagãos. Ele não quer trabalhar nem para que o navio não afunde. Ele não está nem aí. Jonas não achava que aqueles ímpios eram dignos do seu amor, do seu respeito ou da sua pregação. Ele olhava para eles e os desprezava. E Jesus nos ensina: quem é o nosso próximo? Parece que Jonas não achava que eles eram o seu próximo. Mas quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Na sua casa, o seu próximo é o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Não importa qual é a fé deles, qual é a forma deles de pensar. No seu trabalho, o seu próximo é o seu colega. Na rua, o seu próximo é qualquer pessoa que estiver próximo. Ah, mas falou não sei o que de mim. É o seu próximo. Ah, mas ele denigre e despreza a nossa fé. Você está próximo? É o seu próximo. Ame-o, respeite-o, sirva-o e, acima de todas essas coisas, se porte como um profeta. Pregue, ensine, exorte. Esse trecho também nos mostra que a maneira de amar o nosso próximo não é só por sentimentos. Porque a gente chega aqui e fala de amar o próximo. Aí a gente canta uma canção de amar o próximo. Aí a gente cultiva sentimentos de amar o próximo. Mas nós não fazemos nada que ama o próximo. Então,
Esse texto nos ensina que amar o próximo não é só sentimentos, mas ações práticas, sacrificiais, custosas, que visam atender às suas necessidades, também materiais, também econômicas. É isso que nós aprendemos. O que concluímos então? Mesmo pessoas que não conhecem a Deus podem, pela graça comum, demonstrar maior senso de justiça e de responsabilidade do que nós, que muitas vezes somos negligentes. Em segundo lugar, o sono de Jonas nos alerta, irmãos, não devemos ignorar o clamor do mundo em crise. Devemos pregar, devemos amar, devemos fazer algo, devemos nos sacrificar. As nossas ações devem falar tanto quanto as nossas palavras. Em terceiro lugar, amar e servir o próximo não é uma opção, é parte da nossa missão, é parte da nossa vocação. Mesmo quando o próximo pensa diferente, crê diferente e age diferente do que nós. Deus nos chamou para sermos missionários para um mundo perdido e em crise. Quando a gente pensa em missionário, o que a gente pensa? Vou dar minha vida e vou ser missionário na África, no Afeganistão, no Irã. Esse é o seu próximo? Está lá no Irã o seu próximo? No Afeganistão? Eu sei. Esse sermão nos condena. Mas esse sermão também nos aponta para Jesus. Porque no navio, aquela grande tempestade que se abateu, os discípulos disseram: Mestre, o senhor não se importa que nós morramos? E é interessante porque Jesus não ia morrer. A tempestade não oferecia perigo nenhum para ele. E ele dormia, mas não por causa do pecado, cansado da sua missão e do seu labor, de tanto servir. Então Jesus se levanta, repreende a tempestade, cessa aquele turbilhão. E assim ele mostra a sua divindade. Esse texto nos aponta para alguém maior do que Jonas. E esse alguém não se recusou a nos amar, não se recusou a nos servir. Mesmo nós pensando diferente, mesmo sendo inimigos dele, ele nos buscou e nos serviu com terna misericórdia. Morreu por nós, lavou os nossos pés, colocou um anel no nosso dedo, uma sandália nos nossos pés e nos recebeu de volta na sua casa. Esse é o nosso grande sacerdote, profeta e rei, o Senhor Jesus Cristo. Amém?